Olá, queridos alunos, eu sou o professor Alex e estarei nesses dias, nessas aulas, acompanhando vocês no estudo da filosofia, sobretudo quando a gente fala em idealismo. Lembrando sempre que o exercício do filosofar é um exercício reflexivo, é um exercício de pensamento, mas que exige conhecimento dos conceitos, sobretudo no ensino médio. É importante também que nesse momento vocês acompanhem a aula, sobretudo, com o próprio livro, o material didático de vocês, afinal ele é a nossa ferramenta. Eu quero ser um mediador entre o livro e entre o conhecimento filosófico. Lembrando também que a gente vai passar por alguns conceitos, alguns contextos, fazer algumas anotações é sempre muito importante. Nessa aula, de modo específico, a gente vai dar uma olhadinha no conceito de idealismo e, ao mesmo tempo, na teoria do conhecimento desse filósofo alemão muito conhecido no campo filosófico, chamado Kant. Vejamos. Primeiro vamos pensar o que é idealismo. Quando a gente fala em idealismo, a própria palavra que nos vem à mente é ideia. E não está errado. Mas existem alguns conceitos que a gente precisa separar nesse momento chamado idealismo. Primeiro é de uma linguagem comum. Idealismo, quando a gente fala, essa pessoa está idealizando, é idealista demais, nós sugerimos uma linguagem comum que é uma pessoa sonhadora. Ou seja, o idealismo se transforma em algo impossível de ser alcançado. O idealismo, nesse momento, ele se torna coisa e objeto de pessoas sonhadoras que não vão conseguir conquistar. Por exemplo, sonhar com um mundo melhor pode ser uma atitude de um idealista. As outras duas fontes que nós temos são fontes trazidas através da própria filosofia. O segundo grande conceito que a gente tem está relacionado à inteligência humana. Idealismo é ter ideias, é idealizar, é imaginar, é intuir. Então, quando você vai para um jardim, você imagina uma escultura naquele jardim. Quando você vai, um escultor, um artista, quando ele vai para uma mata, ele encontra um tronco de madeira, ele passa a idealizar dentro daquele tronco um objeto, uma imagem, e ele extrai o excesso da madeira e chega lá à capacidade de ter ideias e ele extrai daquela madeira aquele objeto, aquela imagem que ele tinha. E outra questão que a gente tem dentro da filosofia, algo mais profundo ainda, é a impossibilidade de conhecermos a realidade na sua totalidade. Então são três conceitos importantes de nós separarmos. O primeiro, senso comum, algo que nunca será alcançado. O segundo, filosófico, relacionado à inteligência, a capacidade de ter ideias. E depois também filosófico, a impossibilidade de conhecermos o mundo no seu todo. Será que nós conseguiríamos conhecer todas as coisas? Será que na nossa pequena e limitada vida nós teríamos a capacidade de responder às grandes questões existenciais do ser humano? Será que a gente consegue conhecer a essência das coisas, que é uma das procuras mais importantes para a filosofia? Bem, a gente precisa entender que o Kant ele provém de um período chamado iluminista. O iluminismo provoca as pessoas ao saber, ousar saber, buscar a sabedoria por si só, conhecer a realidade. E ele se depara com uma teoria exposta pelo David Hume, proposta a ideia do empirismo. O que o Hume provoca no Kant? A ideia de que a gente não pode conhecer nada que não seja pela experiência. Eu consigo conhecer as coisas sempre baseado na experiência. Para que eu tenha noção do que é um quadro, do que é uma TV, do que é um papel, uma luz, uma lâmpada, uma câmera, eu sempre terei necessidade de ter experiência com essa coisa. Ou seja, isso é empirismo. É um conhecimento que provém de uma experiência externa. E ele, então, como idealista, como provindo dessa corrente do iluminismo, ele quer encontrar os fundamentos do conhecimento, da ética e da racionalidade humana. Para isso, ele vai criar o que ele chama de criticismo, que é se questionar, será que a nossa racionalidade, a nossa razão, a nossa inteligência, ela tem um limite? Será que nós, na nossa inteligência, no nosso modo de ser, nós conseguimos ir até uma parte e dali a gente não consegue mais? Os grandes conhecimentos, as grandes dúvidas do ser humano. Ele vai dizer que sim, a nossa racionalidade ela tem uma certa limitação e isso se chama criticismo. E também os grandes livros do Kant que vão permear a filosofia dele, a crítica da razão pura, da razão prática, da faculdade do juízo, são temas que vão debater a ideia do conhecimento, da ética e propriamente também da moral. Pois bem, a teoria do conhecimento de Kant. Imagina, para pensar como você conhece as coisas. Como que você conheceu
determinados conceitos na aula? Como que você sabe o que é uma célula? Como que você sabe o que é um limão, uma maçã, o que é o bem e o que é o mal? Para o Kant, existe uma forma de se fazer isso. Todo o nosso conhecimento por Kant provém de uma relação entre o sujeito e o objeto. Observa na imagem. É importante a gente notar que na imagem nós temos ali representado um objeto e também representado um ser humano. Olhem nas setas. Existe uma relação de ida e volta. O sujeito conhece o objeto e o objeto se deixa conhecer. É isso que vai formar o conhecimento do ser humano para o Kant. Ou seja, todo conhecimento provém de uma relação de um sujeito-objeto. Eu não consigo conhecer sem essa relação. E daí o Kant vai dizer que a gente começa a emitir juízo. Emitir juízo, no fundo, é você dizer algo sobre. O juízo é um exercício racional de reunir várias características do mesmo objeto. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo do limão. Quando você prova um limão, você sabe que o sabor dele é azedo, você descobre que o sabor dele é azedo. Mas repare que esse sabor já estava no próprio limão. Você intuiu, você fez um juízo. O sabor de azedo já é do limão. Mas a noção que ele expressa, essa é do ser humano. Então perceba a relação entre esses dois objetos. O sujeito e o próprio objeto. Os juízos que eu fiz do limão representa aquilo que o próprio limão é. A noção expressa, aquele sabor de azedo, ela é do ser humano. E é assim que é formado o conhecimento para o próprio Kant. Bem, o Kant vai dizer o seguinte: existem tipos de juízo, tipos de consideração que nós fazemos de determinado objeto. Eles são chamados de juízo a priori e o a posteriori. Nós vamos dar uma olhadinha de modo mais profundo nesse juízo, sendo que o a posteriori se dividirá em analítico e sintético. Vejamos. O juízo a priori, a própria palavra já diz, vem antes. Ou seja, é um juízo que vem antes, é uma colocação que vem antes da experiência. Professor, mas a gente pode conhecer alguma coisa sem ter esse relacionamento com o objeto? Sim. Sem ter uma experiência? Sim. Olha a matemática. Você não precisa que exista no mundo natural o número 2. O número 2 é uma representação. E a partir dessa representação, você consegue ter ali um juízo a priori. Ele não veio de uma experiência. Talvez um dia você tenha somado 2 objetos com mais 2 objetos, mas o próprio número 2 mais 2, que vai dar essa relação de 4, na natureza ele não existe. É o que o Kant vai chamar de universalidade. A matemática é universal. O 2 mais 2 será 2 aqui ou em qualquer lugar do mundo. Isso para ele é um juízo a priori, porque não carece de uma experiência para que eu possa entender. Eu não preciso visualizar sempre isso para poder entender. O juízo a posteriori, ele vai se dividir em 2 tipos de juízo. Se o juízo a priori não precisa de experiência, no juízo a posteriori, sim, eu vou precisar de experiência. Para o Kant, esse juízo a posteriori, que é fruto de uma experiência sensível, de tocar, encostar, sentir, provar, ele se divide em analítico e sintético. O juízo analítico provém da nossa razão. E o Kant vai dizer, essa é uma forma segura de se conhecer. Ela me passa segurança porque eu usei a minha racionalidade para conhecer determinado objeto. O juízo sintético já vem da experiência, o que ele chama de empirismo, as sensações. É aí que está o problema. Kant vai dizer, se por um lado eu tenho um juízo seguro, que veio da minha razão, por outro lado eu tenho um juízo que não é tão seguro assim, porque vem das experiências, das sensações. E a forma como nós experimentamos uma coisa ou outra, ela não é igual. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um exemplo de um juízo analítico a posteriori. Eu posso dizer o seguinte, o caminho que leva até a praia é extenso. Esse é um juízo que provém da minha razão, extensão. A gente sabe que extensão é uma dimensão. Não acarretou, não trouxe nada de benefício para que eu pudesse conhecer o caminho da praia. Eu só sei que ele é extenso, isso é um conhecimento seguro. É um conhecimento extremamente seguro. Eu sei que o caminho até a praia tem uma extensão. Ele é um conhecimento seguro, mas o Kant ele se torna crítico porque não é um conhecimento que me leva a um crescimento. Ele não contribui com o crescimento do conhecimento. Ele simplesmente me disse, é extenso. Todo caminho é extenso, tem uma extensão. Agora nós temos detalhes aqui de um juízo sintético a posteriori, que é um juízo também que vai prover das sensações. Um vem da razão, outro das sensações. O caminho que leva até a praia apresenta vários buracos. Opa!
aqui eu já tenho um crescimento do conhecimento. Eu sei que além de ser um caminho que tem uma extensão, o caminho que leva até a praia é cheio de buracos, tem vários buracos. Só que aqui, embora o Kant diga que é um conhecimento que vai fazer é uma ideia que vai fazer o conhecimento crescer, eu tenho um grande problema. Olha essa segunda percepção de um mesmo caminho. O caminho que leva até a praia apresenta poucos buracos. É por isso que o Kant fala, esse não é um conhecimento seguro. Porque a forma como cada um foi para a praia é diferente, o modo de ver esse caminho que é extenso é diferente. Então, aí o Kant se propõe, e agora, como que eu resolvo esse problema? Eu devo seguir o a posteriori, o a priori, o analítico, o sintético? Então fica-se essa ideia, eu sigo o seguro e anulo o conhecimento, ou eu sigo o inseguro e promovo uma melhoria do nosso conhecimento? Como resolver então a ideia do analítico e sintético? O Kant vai criar o juízo sintético a priori. O que isso significa? A ciência deve se basear na dedução e na experiência, ou seja, eu começo a juntar a racionalidade com a experiência. Eu preciso ter razão e ter experiência unida para que o meu conhecimento ele tenha um valor muito forte. Então, quando a gente olha aqui, ó, o 2 mais 2 é 4, é um juízo a priori, que para ele é um juízo sintético. Se a gente observa o número 2 mais 2 é 4, percebam que a gente consegue fazer uma experiência, você consegue somar duas coisas mais dois objetos, você terá 4 objetos, mas ao mesmo tempo você não precisa disso. É isso que a filosofia de Kant vai nos ensinar. Então, pode ser verificado na experiência, mas também é racional. Aí nós entramos num grande problema que o Kant vai trazer. Ele vai criar dois conceitos. Os fenômenos. Fenômeno é tudo aquilo que aparece, é tudo aquilo que se apresenta no nosso dia a dia. É tudo que você pode ver, observar, experimentar. E também vai chamar de noumenon, a coisa em si, aquela realidade além dos sentidos. O que a caneta é além disso que eu vejo? O que eu sou além daquilo que eu vejo no espelho? Então, o que eu vejo, o que eu experimento, ele vai chamar de fenômenos. É aquilo que é captado pelos nossos sentidos. E a coisa em si, o noumenon, é uma realidade única, é aquilo que vai além dos sentidos, aquilo que me define enquanto tal. E o Kant ele vai ser bem crítico nesse momento, ele vai dizer o seguinte, nós só conseguimos conhecer os fenômenos. A gente só consegue analisar aquilo que aparece. A gente só consegue analisar aquilo que está no mundo real. Essa coisa em si, essa essência da caneta, a essência do ser humano, para o Kant vai cair em descrédito. Porque para ele nós aprendemos apenas os fenômenos. Aqui que está a crítica dele. A razão ela tem um limite. Qual que é o limite da razão? Conhecer somente as coisas que aparecem. Ou seja, o que ele vai falar? Não percam tempo com metafísica. Ficar intuindo, imaginando qual é a essência do cachorro, qual é a essência da política, qual é a essência da ética, para ele não convém, porque a nossa racionalidade ela tem um limite, ela para naquilo que aparece. Como atividade de casa, sugiro que vocês façam a página 40, ao mesmo tempo busquem explicar os juízos expostos no pensamento do Kant e estudem a página 42 do nosso livro. É importante que a gente ressalte essas teorias, porque o Kant ele traz justamente essa formação do conhecimento, essa nossa escolha humana de conhecer as coisas, provém de uma realidade que foi pensada por um filósofo muitos anos atrás. Eu agradeço a todos vocês, até a próxima.